do Alves. Bom, boa tarde, Fiel. Com muito prazer que mais uma vez eu e o Roberto que estivemos aqui em 2013, 8 anos e meio atrás, apresentando o Renato. E hoje, mais uma vez, ele retorna, um corintiano, um cara que quis vir para o Corinthians. Isso a gente só tem a agradecer pela confiança, pela sua dedicação aí nos primeiros dias e, com certeza, pelo sucesso que ele fará dentro de campo mais uma vez. A gente reforça, né, com a chegada do Renato, uma confiança de que a gente está no caminho certo, de que com gestão, com muita responsabilidade e planejamento, a gente vai conseguir melhorar muito o clube e chegar muito longe e, em breve, entregar muitos bons resultados também dentro de campo, né? Agora, o que eu peço a vocês, como corintiano, é que sigam a Corinthians TV, que assinem e sejam sócios do Fiel Torcedor e que entrem em todas as redes. Hoje iniciamos o Twitch, né, mais uma ferramenta, mais uma plataforma para que o corintiano esteja perto do clube. E a você, Renato, muito sucesso, tudo de melhor aqui no Corinthians. Tenho certeza que a primeira passagem foi maravilhosa e essa vai ser mais ainda. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, presidente Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol Roberto de Andrade. Agora sim, vamos dar início à entrevista coletiva do Renato Augusto. E a primeira pergunta é do fiel torcedor Eduardo Penteado, de São Paulo. Oi, Renato, meu nome é Eduardo Penteado, eu sou fiel torcedor aqui de São Paulo, capital. Primeiramente, eu gostaria de falar que estou muito feliz com o seu retorno ao Corinthians, espero que seja tão feliz como sua última passagem no Corinthians, vitoriosa. E minha pergunta é em relação à sua condição física, quando você acha que pode estar em campo ajudando o time? Primeiro, agradecer pela confiança, né, de realmente poder voltar aqui. E a gente vem trabalhando bastante nesses últimos dias para poder recuperar a parte física, sem correr riscos, óbvio. E começar os jogos de uma forma gradativa, começar com 15 a 20 minutos e depois ir subindo a minutagem de jogo para poder crescer fisicamente e tecnicamente. Então, provavelmente no domingo, contra o Ceará, a gente já deve ir pelo menos para o banco para poder fazer algo em torno de 15 a 30 minutos. Antes de dar início às perguntas da imprensa, gostaria de convidar a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Ative o sininho e deixe seu like para fortalecer o timão. A primeira pergunta é do Flávio Ortega, da ESPN Fox Sports. Obrigado, Olavo. Um abraço a todos. Renato, um abraço, boa sorte, bom poder conviver de novo com você, mesmo que nesse começo à distância, né? Espero que rapidamente a gente possa voltar aí a treinos e jogos. O presidente citou aí na tua apresentação a primeira coletiva, né? Aquela chegada sua ao clube. Tanto tempo depois, ali você tinha uma história para construir, construiu. Você volta agora, acho que com uma diferença que é fundamental, né? Você volta como um ídolo.
O que muda isso para você? Assim? Como é que é essa história do ídolo que volta para casa? Mexe de alguma forma contigo? Queria que você contasse um pouco dessa tua relação construída com o Corinthians e com a torcida, obviamente, porque você é considerado hoje um ídolo do Corinthians. Obrigado. Opa, tudo bem? Obrigado. É prazer a gente poder voltar a agora conviver, né, um pouco mais. Na minha chegada em 2013, eu estava iniciando um trabalho numa equipe, e uma equipe que era extremamente vitoriosa, que na época tinha sido campeão mundial, era atual campeão da Libertadores, um time incrível. E hoje eu volto já com uma história dentro do clube. Pela primeira vez na minha vida eu estou voltando para um clube, então está sendo uma mistura de emoções. Eu sempre acabei indo para clubes diferentes e agora eu estou retornando a um clube do qual talvez eu tenha atingido o meu ápice como jogador. Então, voltar aqui com uma responsabilidade muito maior do que a responsabilidade que eu cheguei em 2013, mas ao mesmo tempo com um carinho do torcedor que, desde o dia que eu saí daqui, nesses últimos 5 anos e meio, nunca em nenhum momento deixou de me dar esse carinho, de me apoiar. Então, acabou tornando fácil a minha chegada, e agora com uma responsabilidade ainda maior dentro do clube, dentro do elenco, poder ajudar esse elenco. Acho que cada um tem uma parcela de ajuda, e eu vou procurar fazer a minha da melhor maneira possível, para que possa potencializar outros atletas também a subirem de produção. Então, acho que isso que é o mais importante, você ir apoiando um ao outro para que a gente possa cada vez melhorar dentro do campo. Rodrigo Vessone, do Meu Timão. Renato, boa tarde aí, seja bem-vindo de novo, é bom conviver com você novamente aqui no clube. 2 questões. Nessa primeira coletiva que o Ortega citou, você diz assim, nunca vi pôster de vice-campeão na parede, eu venho aqui para tentar fazer a minha história nesse clube e colocar um pouquinho do meu nome na história. Você acaba fazendo isso, campeão paulista, Recopa, campeão brasileiro. Agora eu queria entender o que te motiva você voltar ao clube, quais são os seus objetivos no clube. E uma segunda, se você me permite, daqui 2 dias completa 5 anos, por exemplo, que você e Luan jogaram pela seleção brasileira na Neoquímica Arena a Olimpíada. Daqui 2 dias completa esses 5 anos de um jogo importante de vocês dois dentro desse estádio, e hoje o Luan muito embaixo, cabisbaixo. Eu queria saber se você acha que o Luan ainda é possível ao seu lado ali, é possível que você de alguma maneira o ajude a reviver os seus bons momentos na carreira, já que ele é um cara importante, um ativo importante do clube também. Obrigado aí, bom retorno. Obrigado. Primeiro, voltar a um clube que você já tem uma história muito grande de ter vivido momentos históricos na minha carreira, na minha vida, acabou sendo uma decisão fácil, né? Por outro lado, como eu falei anteriormente, é uma responsabilidade maior, e eu vim para cá para buscar coisas grandes. A gente sabe que no início é sempre um pouco mais complicado poder readaptar o time, poder crescer junto com a equipe. Esse ano a gente sabe que não vai ser um ano fácil, mas a gente tem que terminar o ano de uma forma boa, buscando coisas grandes, para que no próximo ano a gente possa voltar a buscar títulos. Então, eu acho que, como eu sempre falo, quem é lembrado é quem ganha título. Então, vim para cá pensando nisso, em conquistar mais títulos para eu poder botar no meu quadro de troféus e medalhas. Então, o Corinthians pede isso, o Corinthians pede título, a torcida quer isso também, então com certeza a gente vai correr atrás disso. Quanto à pergunta do Luan, é um jogador que a gente sabe que é muito acima da média, não vem vivendo um momento bom, mas tem um potencial incrível, não é à toa que foi campeão da Libertadores, melhor jogador do campeonato, então a gente sabe que pode produzir mais. Na outra pergunta eu falei exatamente isso, às vezes em algum momento você é o apoio para uma pessoa poder subir. Então, em 2015 a gente passava muito por isso, no meio campo jogava eu, Jadson, Elias e Ralf, e chegava um dia do jogo, eu não estava bem, mas o Jadson estava bem, o Elias estava bem e te potencializava. Em algum momento o Jadson não está bem, eu tinha que potencializar ele em algum momento. Então, em alguns momentos do campeonato ou da nossa carreira, é isso, você tem que também ajudar o cara que está do lado para que lá na frente ele possa te ajudar também.
Então, não só o Luan, mas você poder ajudar todos os jogadores, que lá na frente um vai ajudar o outro, em algum momento eu vou precisar da ajuda deles também. Então, pensar no coletivo hoje. Bruno Cassucci, do GE. Oi, Renato, boa tarde a todos os colegas que nos acompanham. Renato, depois que você deixou de ser convocado para a seleção brasileira, o Tite já chamou diversos jogadores, mas essa ainda parece ser uma posição ainda sem um dono, sem alguém, um titular absoluto. Essa sua volta ao Brasil, aos 33 anos, tem ainda um olhar para a seleção brasileira? Você tem a volta para a seleção, quem sabe a Copa do Mundo do ano que vem, como um objetivo? Você pensou nisso ao escolher o Corinthians para voltar para o Brasil? Obrigado. Olha, a seleção sempre foi um prêmio, né? Você chega a fazer um bom trabalho no seu clube e você acaba tendo um prêmio de ir à seleção. Então, meu pensamento hoje, primeiro, é poder estar bem, ajudar o Corinthians e a conquistar títulos e coisas grandes. Agora, a questão da seleção, isso é uma continuidade do seu trabalho. Então não penso nisso agora. Meu foco, meu projeto hoje é realmente estar bem, terminar um ano bem, jogando em alto nível para que eu possa ajudar a equipe. João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Renato, um abraço, bom retorno. Obrigado. Bom, Renato, a minha pergunta vai em relação, e até fazendo uma comparação do que vem acontecendo com o Jô. O Jô é a mesma pegada que você, cara que tem uma história no clube, ídolo, as passagens foram maravilhosas, marcantes, mas há aquela expectativa que o Jô possa voltar a render o que rendeu em 2017. E certamente, por mais que você esteja voltando com calma, vai ter 15 minutos, 20 minutos nas primeiras partidas, o torcedor corintiano que está sedento por bons momentos, na expectativa daquele futebol que você mostrou, principalmente em 2015, ele possa voltar o mais rápido possível. Como é que você vai trabalhar essa questão até psicológica da cobrança, que por mais que o torcedor inicialmente tenha essa paciência que você pede, e você não deu um prazo para estar 100%, você sabe melhor do que ninguém que, infelizmente, aqui no país, futebol é o imediatismo. Se o Renato Augusto, já nos primeiros jogos, não mostrar aquela qualidade, certamente as cobranças vão chegar. Você está preparado para esse tipo de coisa? E como você está trabalhando essa questão psicológica, Renato? Um abraço. Então, a gente conversou, eu falei agora há pouco aqui da questão da responsabilidade, né? Você ter responsabilidade perante ao grupo, perante ao elenco e perante ao torcedor. Então, a gente sabe da pressão que é, e aqui, quando as coisas não caminham da forma que a gente quer, a gente acaba tendo uma pressão ainda maior. E um lado bom é que eu já estou acostumado com isso, como passei aqui já há um bom tempo, sei como é que é. E quando as coisas começam a acontecer para um lado positivo, fica tudo realmente maravilhoso. Então, trabalhar ao máximo para poder subir na tabela, jogar bem, tá ajudando a equipe. E como eu falei anteriormente, é você ajudar o próximo. Em alguns momentos a gente vai precisar dar esse suporte ao Jô, ao Luan ou ao outro atleta. Em alguns momentos eles vão dar esse suporte a gente. E para que isso seja em prol do grupo. Eu acho que sempre o que está escrito na frente vai ser maior, né, do que o que está escrito aqui atrás. Então, a camisa do Corinthians que é o mais importante. Não é o nome que está atrás, não vai ser Renato, não vai ser Jô, não vai ser Luan. É a gente fazer o que vai ser melhor pro clube. Então, em alguns momentos você vai ter que não tá jogando, mas vai ter que ter realmente apoiar o companheiro, poder ajudar para que a gente possa crescer. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Boa sorte nesse teu retorno, Renato. Que você tenha o mesmo sucesso da primeira passagem. Vamos lá, eu vou te fazer duas perguntas rápidas. A primeira é sobre seu posicionamento em campo. O corintiano sabe como é que você jogava por aqui, mas quando a gente foi estudar o seu posicionamento na China, foi difícil, porque você jogou em 3, 4 funções, era quase o dono do time. Então, você certamente, nesses 20 dias, já deve ter conversado muito com o Silvinho, entendido como é que o time tem jogado. O que você pode passar? Onde que o torcedor corintiano deve te ver, pelo menos nesse início de trabalho? E uma segunda pergunta rápida sobre o Roger Guedes. A gente sabe que muitos de vocês que jogaram na China
tem conversado com o Roger Guedes, o Fábio Santos tem dado uma força aí nessa tentativa do clube em trazer ele de volta. Só queria saber se você conversou com o Roger Guedes, você também está vindo da China, o que você está esperando aí? Você acha que pode rolar dele mesmo vir para o Corinthians? Obrigado, meu amigo, um abraço. Obrigado. Então, com a questão do posicionamento, né, em campo, realmente aconteceu bastante isso na China. Eu joguei em praticamente todas as funções do jogo, desde de primeiro volante a centroavante. Então, eu sempre falo, lá a gente só tinha 3 estrangeiros e você às vezes tinha que mexer nos estrangeiros para que eles possam fazer outras funções. Então, eu passei tudo isso para o Silvinho, conversei bastante com ele sobre isso. Passei para ele a posição que eu mais gosto de jogar, que eu me sinto mais confortável. Ele falou aquilo que ele pensa, então a gente conversou bastante, para que a gente possa fazer o que é melhor para o grupo. Porque em alguns momentos, como eu sempre falo, em alguns momentos você não vai fazer o que é melhor para você, você vai fazer o que é melhor para o grupo naquele momento. Então, poder achar o que vai ser melhor para mim, melhor para o grupo, para que eu possa render e poder ajudar, né? Então, eu vou ter pouco tempo para poder me readaptar ao futebol brasileiro, para poder ajudar. E quando a questão do Roger Guedes, a gente acaba tendo muito contato, né? Os jogadores que passaram pela China se comunicam bastante. Então, conversei com ele um tempo atrás. Ele estava muito disposto a vir, faltava realmente a questão do Shandong. Então, não sei hoje como está essa situação, mas é um cara que gostaria muito de vestir essa camisa. Antes da próxima pergunta, convido a Fiel a se inscrever na Corinthians TV. Deixe seu like e ative o sininho para fortalecer o canal oficial do Timão no YouTube. A próxima pergunta é do André Hernan, do Grupo Globo. Tudo bem, Renato? Boa tarde a todos. A gente tem acompanhado, né, muita pressão em cima do trabalho do Silvinho, que é um trabalho novo, mas na torcida do Corinthians tem gerado muitas dúvidas. O quanto um cara costa larga como você, ídolo da torcida, pode chegar e até dar uma tranquilizada em relação ao trabalho do Silvinho. Obrigado e bem-vindo de volta. Um abraço. Então, André, é complicado. A gente sabe que aqui eu passei com o Tite, com o Mano, e todos também passaram por momentos complicados, né? Aquela pressão, em algum momento as coisas não andam como a gente espera. E já teve caso depois das coisas começarem a acontecer e depois o trabalho aparecer. Foi assim com o Tite, foi assim com o Mano. Então, é importante que a gente possa dar esse suporte ao treinador também, para que ele possa trabalhar e realmente achar o que é melhor para o grupo. Então, procurar ajudar da melhor maneira possível, muitas das vezes até numa conversa dentro do campo, enxergar coisas de dentro do campo que às vezes o treinador não vê de fora. Isso aconteceu bastante até com o Tite e com o próprio Mano. A gente conversava bastante, então vou procurar fazer da mesma forma, tentar ajudar, às vezes, de dentro do campo, passando coisas que a gente está enxergando. Então, é um cara que conhece bem o grupo, conhece o clube, tem um método de trabalho que eu gosto bastante. A gente tem conversado bastante, eu acho que as coisas podem melhorar daqui para frente. Nivaldo Decilo, da Band. Legal, obrigado, Olavo, um abraço a todos. Renato, legal a tua volta, seja feliz aí como você foi na primeira passagem, tudo de bom para você. 2 questões rápidas. Primeiro, o tempo passa para todo mundo e eu queria, se você pudesse, fazer uma autoanálise, o quão diferente o Renato que volta daquele Renato que saiu, quase 6 temporadas depois, 5 anos e meio depois. E uma outra questão é essa instabilidade que o Corinthians sempre foi muito forte em sua casa, e nesse Campeonato Brasileiro não tem ido bem. Ele tem 5 derrotas no campeonato, 4 foram em casa. O quanto isso tem sido conversado, o que é que você percebeu, que você já acompanhou o jogo contra o Flamengo, o que você percebeu desse time? Essas 2 questões, rapidamente, muito obrigado. Seja feliz. Tudo bem, Nivaldo? Então, cara, quanto à questão da autoanálise, eu sou muito... eu não consigo muito fazer uma autoanálise falando para o lado bom, né? É difícil você falar, eu melhorei nisso, piorei naquilo. Eu sou muito autocrítico, mas fazer uma autoanálise para uma outra pessoa é muito complicado. Mas hoje eu enxergo o jogo de uma forma um pouco diferente, até porque, como eu falei aqui anteriormente, eu joguei em outras funções lá, tive uma responsabilidade muito grande dentro do clube, de poder realmente carregar o clube, de poder carregar o time, de fazer o time jogar. Então... me fez pensar de uma forma diferente, mas eu acredito que eu esteja melhor do que quando eu saí.
Por outro lado, agora eu estou também muito tempo sem jogar, vou precisar de um pouco mais de tempo, apesar de que a gente sabe que as coisas não tem, é muito imediato, mas correr atrás do tempo perdido. Acredito que eu possa ajudar bastante o elenco. Quanto aos jogos, eu vi, na minha opinião, uma melhora muito grande do jogo do Flamengo para o Santos. Achei até que a gente mereceu a vitória, jogamos melhor. Infelizmente o gol não aconteceu, tivemos chances claras até de gol. Mas futebol nesse momento é um jogo de detalhe, no momento que você está precisando de confiança, você começa a recuperar a confiança. E o Tite falava bastante isso, a confiança você demora para ganhar e para perder rápido. Então você precisa construir um jogo, né? Esse tipo de jogo contra o Santos, apesar de não ter vindo a vitória, você constrói essa confiança, porque você jogou num nível bom, né? Então espera-se que no próximo jogo possa melhorar e a gente poder ir crescendo. Então é pensar jogo a jogo, crescer jogo a jogo e lá na frente a gente vê. Jonas Campos, da TV Gazeta. Obrigado, Olavo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bem-vindo aí de volta, Renato. Sucesso nessa passagem aí pelo Corinthians. Ô, Renato, eu estendo a você a pergunta que eu fiz para o Juliano, né? Para o torcedor, vocês dois chegam para elevar o nível do Corinthians, até como salvadores da pátria. O Juliano até falou, não existe esse negócio de salvador da pátria, a gente vem para ajudar. Queria te ouvir como lidar com isso, ainda mais para você que citou a responsabilidade de voltar para um clube pelo qual você fez tanta história. E emendando mais uma rápido, saber sobre a escolha da numeração. Chegou a cogitar a camisa 10, foi oferecida para você, ou resolveu seguir com a história da camisa 8 aí, que você já fez muito sucesso com ela? Obrigado. Olha, questão da responsabilidade, realmente não existe um salvador da pátria. Ninguém vai chegar aqui e vai resolver o problema de uma hora para outra. Como eu sempre falo, eu falei, acho que talvez em 2 ou 3 respostas aqui, você precisa potencializar quem está do seu lado. Então você vai crescendo, o cara do seu lado cresce junto, em algum momento esse cara está crescendo e vai te ajudar. Então é esse auxílio que a gente precisa. Ninguém vai chegar aqui do nada, vai estalar o dedo e as coisas vão acontecer. Não é isso. É potencializar o cara que está do seu lado, criar um grupo bom, tanto dentro do campo como fora do campo, para que a gente possa se ajudar realmente. Então isso é muito importante, que é um grupo que tem um clima bom, então eu vejo que a gente pode crescer dentro do campo por causa disso. E questão da camisa, tinha a possibilidade de outro número, mas eu nasci em 8 de fevereiro de 88, sempre gostei muito da número 8 e, cara, não podia ser diferente. Conversei bastante também, tanto com o Alessandro como com o Duílio e com o Roberto, todos tiveram a mesma opinião que eu, então não foi difícil escolher a 8. Alexandre Guarilha, do Lance. Renato, bem-vindo de volta, boa sorte nessa nova passagem. Renato, você faz quase 6 anos do Corinthians, né? Mas muita coisa ainda está muito parecida com o que você deixou o clube, principalmente dentro de campo, que você tem uns colegas aí com os quais você foi campeão brasileiro. O quanto que esse entrosamento com esse pessoal, Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos e tal, ajuda nessa sua readaptação ao futebol brasileiro e ao Corinthians mesmo? Obrigado. Na verdade, eles acabam sendo os responsáveis por uma adaptação fácil, uma readaptação fácil. Porque você chega num lugar onde, por mais que você já conheça, né, por ser um novo e ao mesmo tempo velho, é difícil até de explicar, mas você tem pessoas que você já tem uma intimidade, já tem uma amizade grande, é claro que deixa mais fácil. Então, eles me ajudaram muito nesse retorno e espero poder contribuir isso e poder devolver tudo que eles estão fazendo por mim dentro do campo para que a gente possa conquistar vitórias. Bruno Faria, da Rádio CBN. Tudo bem, Renato? Boa tarde, seja bem-vindo de novo ao Corinthians. Prazer falar contigo pela primeira vez. Que você falasse que tipo de projeto o Corinthians conseguiu te propor para te seduzir. Porque eu lembro o seguinte, você ficou 5 temporadas no futebol chinês e seu nome foi cogitado por alguns clubes grandes do futebol brasileiro. Você já falou sobre os seus objetivos no clube, mas que projeto o Corinthians te apresentou para você retornar ao Brasil e jogar no Timão? Obrigado.
Olha, primeiro, como eu falei, foi fácil escolher o Corinthians, pela história que eu tenho dentro do clube, pelo carinho do torcedor. Então, isso para mim já foi um ponto fácil. Mas o Corinthians se planejou para que possa agora trazer jogadores, diminuiu folha salarial para poder trazer jogadores de nível. Então, eu estou voltando, trouxe o Juliano, tem a possibilidade até do Roger Guedes, talvez, a gente não sabe, talvez de outros jogadores, então cada vez melhorar ainda mais o elenco, para que a gente possa, como eu falei, no próximo ano já estar brigando por título. Então, acho que é esse o objetivo, terminar esse ano bem, buscando o que for melhor para o clube, mas ano que vem já voltar a brigar por título. Ludmila Florencio, da TNT Esportes. Oi, Renato, boa tarde, é um prazer estar falando com você. A minha pergunta tem a ver com o Corinthians, que está disputando o Campeonato Brasileiro, fez 40% de aproveitamento até aqui, 18 dos 45 pontos, e ocupa a 12ª posição na tabela. É claro que está muito cedo para a gente falar de desempenho, aonde vai ficar, mas você acredita que pelo menos o time consegue chegar ali na zona da Libertadores para a classificação? E também, se você me permite mais uma pergunta, eu queria saber se a sua experiência com as outras lesões, quando você chegou a ser até desacreditado, a voltar a ter um futebol de alto nível, te ajuda agora nesse retorno aos gramados após bons meses fora dele. Obrigada. Olha, então, né, com a questão da classificação na tabela, a gente não tem, como eu falei aqui, a gente pensar jogo a jogo. A gente não tem que falar, vamos pensar em chegar em segundo, ou primeiro, ou terceiro, ou Libertadores. É pensar jogo a jogo, evoluir jogo a jogo. E foi assim que a gente foi campeão brasileiro de 2015. A gente só olhava o próximo jogo, pensava só no próximo. Não adianta a gente dar um passo maior que a perna. Então, jogo a jogo, para a gente poder evoluir. E lá no final a gente vai ver se vai dar o que dá para a gente buscar. Mas o pensamento hoje é no Ceará e depois Atlético. E aí a gente vai jogo a jogo. Com questão ao histórico, por tudo que eu passei, eu acabei mudando também um pouco minha forma de ver o jogo, comecei a mudar de posição, comecei a jogar em outras funções. Foram coisas que aconteceram na minha vida que acabaram sendo positivas para mim, de poder evoluir. Então, eu tive uma experiência assim ano passado, fiquei também muito tempo aqui no Brasil até chegar na China, então tive um tempo também curto para poder chegar à forma física ideal. Então, eu uso mais o que eu passei ano passado como experiência para esse ano, de poder cuidar bem do corpo, para poder começar gradativo os jogos, para não ter nenhum problema onde a gente tenha que dar um passo para trás. Então, melhor dar um passo um pouco mais curto para que a gente possa atingir o objetivo do que tentar dar um passo muito largo e cair. Então, eu vou usar o que eu passei ano passado como experiência. Ana Canhedo, do GE. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Renato, você falou que você conseguiu, em relação à sua última passagem pelo Corinthians, baixar seu peso, baixar seu nível de gordura, né? Eu queria saber se você consegue detalhar para a gente esse processo, se além de fisioterapeuta também houve aí uma mudança de hábitos alimentares, enfim. Queria que você detalhasse aí, por favor, esse processo que você passou nos últimos anos. Na verdade, como eu tinha o clube, o Beijing precisava tanto dessa parte física minha, eu tinha que fazer várias funções, precisava estar muito bem fisicamente. Então eu comecei a me cuidar também mais. Eu acho que também você vai passando o tempo, você vê que cada vez fica mais importante você cuidar do próprio corpo. E além de ter um fisioterapeuta, eu fazia um trabalho com nutrólogo, então também tomava meus suplementos, minhas coisas e mantinha uma rotina. Isso me ajudou bastante também nos últimos anos, me ajudou a estar bem, para me manter na seleção e, como eu falei aqui, ser campeão olímpico, passar toda a eliminatória e chegar na Copa do Mundo. Então, é o trabalho que agora já virou uma coisa normal para mim, então eu já mantenho esse trabalho e para eu poder crescer como atleta e poder continuar jogando em alto nível. Última pergunta do Flávio Ortega, da ESPN Fox Sports. Ô, Renato, tem alguma imagem ou algum fato que você guarda com mais carinho da primeira passagem? Eu sei que aconteceu muita coisa, né? Mas
algum gol, aquele de cobertura contra o São Paulo, me lembro de um muito bonito que você fez em Criciúma, algum título, o fato de 2015 você não ter sido apenas campeão, mas como o melhor jogador da competição, enfim, a imagem que você tem na cabeça guardada com carinho, se é que existe apenas uma, do Renato no Corinthians, qual é? Olha, quando você começou até a fazer a pergunta, eu já estava pensando até no gol também contra o São Paulo na Recopa. Foi um gol marcante para mim, por ser um clássico, por estar valendo o título. Não precisa nem dizer o quão grande era aquela disputa, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro de 2015 não existe um jogo, um gol. Eu acho que foi o campeonato todo, que onde eu sempre brinco aqui, vamos desfrutar do treino, do jogo, e realmente a gente desfrutou 2015, a gente curtiu o jogo em si. Então, até nos momentos que a gente estava sem a bola, a gente continuava marcando com vontade, a gente estava desfrutando até sem a bola. Então, com certeza 2015, o título brasileiro foi, acho que o mais marcante para mim.